Está funcionando. Irmãos, a gente vai estudar hoje sobre chamado eficaz. Veja, o livro que estamos nos baseando é o livro do Thomas Watson. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o verso continua. Os irmãos lembram aí o que o versículo de Romanos 8, 28 termina falando? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é essa segunda parte que agora nós vamos estudar. Nós tivemos uma série de estudos sobre amar a Deus, exortações para amar a Deus, características de pessoas, de um cristão que ama a Deus. E então agora nós vamos estudar essa segunda parte do verso, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que chamado é esse? Como se dá esse chamado? Nós vamos estudar juntos aqui. O elo do meio é assim que o Thomas Watson chama. A segunda característica das pessoas a quem esse privilégio pertence é: elas são chamadas por Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. O amor é o primeiro a ser nomeado, mas não vem primeiro. Veja, nós acreditamos que somos amados desde a eternidade. Mas não só isso, que somos chamados desde a eternidade. E aí, nessa ordem de salvação, onde acontece, e nós vivenciamos isso na linha do tempo, né? Nós somos chamados e somos amados por Deus. Ou seja, nós experimentamos isso, nós somos prova disso. Estamos aqui por isso. Não tem um outro motivo pelo qual estamos aqui no domingo de manhã, senão o desejo de amar mais a Deus. E esse desejo vem porque Ele nos chamou. Que Ele mesmo nos chamou. Então o chamado é o elo do meio da corrente de ouro da salvação. Ele é colocado entre a predestinação e a glorificação. Vamos abrir em Romanos 8:30. Pedir para o presbítero Vinícius que leia para a gente, por favor. E ao que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Veja como tudo isso se dá na eternidade. Nós, como espectadores da grandiosa salvação, e não só espectadores, mas também somos beneficiados por essa obra de salvação, vemos aqui essa ordem: predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então, o que ele coloca é esse elo da predestinação e da glorificação. A glorificação é o último estágio em que vamos viver ainda, né? Apesar de estar aqui no passado, né? No pretérito, glorificou, é tão certo que seremos glorificados que se encontra no passado, a esses também glorificou. Então, aí a gente vai para características e distinções desse chamado. Então, uma distinção sobre o chamado. O chamado externo. É muito importante a gente prestar atenção nisso. Nada mais é do que a bendita proposta da graça de Deus no Evangelho. Sua proclamação aos pecadores. Esse chamado externo é insuficiente para a salvação, mas suficiente para deixar os homens indesculpáveis. Vamos abrir Mateus 20:16.
A irmã Tayane vai ler para a gente, por favor. Mateus 20. Exatamente. A gente dá destaque para esse final do versículo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja, quando ele diz muitos e são chamados, ele está falando aqui de um chamado que é diferente daquilo que nós lemos agora em Romanos 8:30. Porque se considerarmos, quando ele diz muitos são chamados, ter a mesma característica de Romanos 8:30, onde há uma ordem de salvação, nós caímos em contradição, né? Porque aqui ele vai distinguir, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ou seja, esse chamado há uma diferença. E o Thomas Watson, ao falar sobre isso, é muito claro para nós de que quando anunciamos o Evangelho, nós estamos falando das boas novas de salvação e nós somos chamados a fazer isso sem distinção. Você não é capaz de distinguir quem irá se converter, seja pela inteligência, pela boa aparência, pela boa educação, por serem pessoas abertas a doar, a pessoas educadas. Nada disso é capaz de distinguir aqueles que o Espírito Santo irá tocar. E esse é a característica seguinte do chamado interno. Veja, o chamado externo é o chamado onde nós, que fomos chamados, somos instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho e devemos fazer isso sem acepção de pessoas. O chamado interno é o Espírito Santo agindo. Veja, quando Deus maravilhosamente domina o coração e atrai a vontade para que ela receba a Cristo. Esse é um chamado eficaz. Atos 16:14, a gente tem um exemplo aqui bíblico chamado eficaz. Pedir a irmã Mara, por favor, leia para a gente. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Veja, aqui nós temos o exemplo dos dois tipos de chamados, né? Onde se aplica aí esse chamado externo no versículo 14? Qual o exemplo aí de chamado externo que a gente lê aí em Atos 16:14? Oi? Isso aí. Mas aí, veja, o chamado externo é aquele que é sem distinção. Quem está fazendo esse chamado aqui? Paulo. O que ele faz? Ele coloca assim, ó. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, Paulo está dizendo coisas aqui que aí vem a segunda parte, o chamado interno. Que o Senhor lhe abre o coração para entender, né? Para atender as coisas que Paulo dizia. Né? No caso, a Lídia. Veja como você consegue distinguir as duas coisas aqui. Onde Paulo está falando, mas o Espírito Santo, o Senhor, Deus, está abrindo o coração. Porque, veja, Paulo pregou para tantas outras pessoas. Atos vai mostrar isso aqui. Paulo pregava, anunciava com sinais, milagres, como apóstolo de Jesus Cristo, praticava milagres com o poder do Espírito Santo
e as pessoas não se convertiam. Isso é muito interessante ver que, de fato, e nós fomos alcançados assim, de fato, é o poder do Espírito Santo para agir. Porque muitos viram, diante dos seus olhos, milagres acontecendo, sinais, e não creram, e não se converteram. Mas aqui a gente vê Lídia e o Senhor como aquele que é e que chama eficazmente. Porque uma vez que chama, abre o coração, e aí você tem um instrumento que é Paulo. Paulo está anunciando. Veja como somos nada diante do poder do Espírito Santo. Somos apenas instrumentos que precisam ser manejados pelo Espírito. Então, chamado externo, e ele vai usar essa figura, é de um agricultor que ele ara a terra, ele joga semente, mas se a chuva não vier, não adianta. Ele vai perder todo o seu trabalho, todos os seus recursos colocados ali, das sementes, né? Vai ser perdido. É necessário que venha a chuva. E a gente pode lembrar de 1 Coríntios, onde Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Então, chamado externo e chamado interno. Lembre-se disso. Agora, nossa condição antes de sermos chamados. Veja, tenha em mente Romanos 8:28, onde vai dizer que nós somos amados por Deus e somos chamados por Ele. Ou seja, essas coisas andam juntas. E a partir disso, lembrando que vimos, a partir disso, a confirmação de que somos amados por Deus vem do nosso desejo de amar a Deus. Como já dissemos em outros estudos, se você se questiona e se pergunta, será que Deus me ama? A pergunta deveria ser, você ama a Deus? Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá a capacidade de amá-lo. A grande questão que vimos aqui, nessa exposição, aqui nessa devocional do seminarista Vitor, é de que nós nos negamos, pecando contra Deus. Ou seja, um termômetro, se amamos a Deus ou não, é o quanto amamos a sua lei, e quanto meditamos nela. E tivemos estudos sobre isso. Ou seja, a partir disso, entendendo que somos chamados e que somos amados por Deus, agora pensamos no estado que estávamos antes disso. E aí ele elenca aqui cinco pontos para a gente meditar. Primeiro, estado de escravidão. Antes de Deus chamar um homem, e lembrando, irmãos, estejam à vontade a contribuir e a perguntar. Antes de Deus chamar um homem, ele está sendo chamado pelo diabo. Se o diabo diz, vai, ele vai. O pecador enganado é como o escravo a cavar na mina, a cortar pedras na pedreira ou a remar em um navio. Ele está sob o comando de Satanás, como o jumento está sob o comando do seu condutor. O estado de escravidão nos faz trabalhar para o mal sem propósito algum. As pessoas e nós que estávamos nesse estado se enganam quando pensam que há um propósito nisso tudo. Quando tudo vai passar, quando tudo aqui nessa terra ficará. E as nossas almas serão eternas. E para onde iremos? Para a morte eterna ou para a vida eterna? Ou seja, no estado de escravidão não tem isso. O escravo ele trabalha sem ver a cor do dinheiro. Ele trabalha
sem ver o propósito naquilo que ele faz, né? Não há, de fato não há. Muitos se enganam que há. Segundo estado de trevas. A escuridão é algo muito perturbador. O homem no escuro está cheio de medo. Ele treme a cada passo que dá. A escuridão é perigosa. Quem está no escuro pode rapidamente sair do caminho certo e cair em rios ou poços. Semelhantemente, quando estamos na escuridão da ignorância, podemos cair rapidamente no poço do inferno. Vamos meditar em Efésios 5:8? Abra aí, Efésios 5. Pode abrir? Está sem óculos. Pedir o Gabriel Luiz, por favor. Leia para a gente Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois do Senhor. Andai como filhos da luz. Veja o privilégio. Primeiro aqui ele nos lembra justamente do nosso estado. Nosso estado era de trevas. Agora que estamos na luz, há uma postura diferente. Há uma postura de quem anda como quem está na luz. Ou seja, concordando com o primeiro ponto, na escuridão você não vê luz alguma. Enquanto o Espírito Santo não abrir os olhos, não tirar as camas dos olhos, não verá luz, não haverá luz. Ou seja, nesse estado de escuridão que estávamos, devemos glorificar a Deus e nos alegrar pelo fato dele ter feito essa obra maravilhosa. Como vimos, esse chamado eficaz. Estado de incapacidade. Fracos para resistir a uma tentação ou lidar com uma corrupção. O pecado cortou aquilo em que nossa força, que nossa força consistia. Juízes 16:20. Pedir alguém que abra, pode abrir para a gente? Juízes 16:20. Abre aí, Gabriel, por favor. Representar sua esposa. Juízes 16:20. E Danilo, Atos 7:51. Pode ler, meu irmão. Sansão acreditava e Sansão sabia que a força dele não estava no seu cabelo. Sansão sabia. Ele sabia do voto que ele tinha com Deus, de que não deveria cortar o cabelo. Ele desobedeceu e no seu estado de incapacidade, né? Aqui, óbvio, colocando nessa figura aqui, dentro do estado de incapacidade, o Espírito Santo já não estava mais com ele, de maneira especial. E ele perdeu sua força. Ele acreditava que iria ser capaz de vencer os filisteus. Mas não. Nesse estado de incapacidade, ele já não iria vencer os filisteus. Então, nessa figura, trazendo o exemplo de Sansão, nós nos colocamos, antes de termos o Espírito no nosso coração, nesse estado de total, de completa incapacidade de crer e de sermos fortalecidos. E aí ele continua: porém, não há apenas incapacidade,
mas obstinação. Atos 7:51. Por favor, meu irmão. Dura cerviz, incircuncisos de coração. Ou seja, resistindo ao Espírito Santo. Esse estado de obstinação, e quem já teve a oportunidade de anunciar o Evangelho para alguém próximo, por algumas vezes, já ou você mesmo é esse exemplo de alguém que foi obstinado por muitos anos e está aqui hoje pela graça de Deus, porque o Senhor, Ele atrai e a sua graça é irresistível. Sabemos que essas pessoas, nesse estado de obstinação ou de incapacidade, elas ouvem o Evangelho de diversas pessoas em diversos momentos de sua vida e não se arrependem. São homens de dura cerviz. E aí ele termina: além da indisposição para o bem, há oposição a ele. Romanos 5:6. Vou pedir a Isabela que leia para a gente. Romanos 5:6. Quando nós ainda éramos fracos. É esse estado. Essa fraqueza é tão grande, que não há possibilidade de alguém vir até Deus sem que o Espírito Santo haja. Nós conhecemos pessoas que são simpáticas à fé, né? À igreja. Elogiam o trabalho da igreja, o trabalho de assistência, o trabalho de anúncio das virtudes do Evangelho, mas não há a capacidade de crer enquanto não se arrependerem dos seus pecados. Infelizmente, essas pessoas, e a gente vê quanto é perigoso isso, né? E que Deus nos dê capacidade de olhar e com compaixão para essas pessoas e continuar anunciando o Evangelho para elas. Porque são pessoas que muitas vezes frequentam, você chama e a pessoa vem, ela sempre é simpática àquilo que é anunciado, e isso muitas vezes é perigoso, porque você se pergunta, poxa, a pessoa, ela gosta tanto de estar com a gente, ela ouve, ela participa, mas está caminhando para o inferno. Então, essas pessoas muitas vezes a gente precisa ter uma maior capacidade de discernimento para que não venhamos principalmente a descansar descansar no sentido de entrarmos nessa zona de conforto, de não anunciarmos o Evangelho, de não continuar chamando, de não continuar principalmente orando, porque, como vimos, é o Espírito Santo que age. Precisamos orar mais por essas pessoas. Quarto estado, de contaminação. A imaginação cogita pensamentos terrenos. O coração é a fornalha do diabo, de onde saltam as faíscas da luxúria. Ezequiel 16:6. Vamos abrir aí. Pedir a Ramila, por favor, minha irmã. Leia, leia Ezequiel 16:6. A revolver-te no seu sangue, ou seja, nesse estágio de contaminação, a pessoa
está num estado de quase morte, onde ela está contaminada, está revolvendo no sangue. Eu lembro muito o que o próprio Jesus e Paulo vão dizer, o cão voltando ao próprio vômito. Pedro, apóstolo Pedro, vai dizer, o cão voltando ao próprio vômito. Ou seja, é um estado de contaminação onde a pessoa ela se revolve ali e ela fica, porque para ela está tudo normal. Como vimos os outros estados, você está no estado de escuridão, de trevas. E para você está tudo normal, está tudo caminhando como deveria. Nesse estado de contaminação, há isso também. E o último estado aqui, dessa parte, é um estado de condenação. Nascemos sob uma maldição. A ira de Deus permanece sobre nós. Essa é a nossa condição antes de Deus se agradar em efetuar um chamado misericordioso para nos aproximar de si mesmo e nos libertar da miséria na qual anteriormente estávamos mergulhados. João 3,36. Pediu Gabriel Falcão, por favor, meu irmão. Abra aí e leia para a gente João 3,36. Esse versículo tão conhecido, principalmente porque ele traz um contraste com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o versículo 16 vai concordando com isso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, aqui você tem um contraste maior daquele que crê e daquele que se mantém rebelde, daquele que não crê. Esse estado de condenação leva, ou já é, a ira de Deus. Ou seja, o inferno é a manifestação da ira de Deus, de um Deus eterno. E é por isso que a morte é eterna, a condenação é eterna. Sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece até quando? Até quando permanece? Na eternidade, por toda a eternidade. Aí agora a gente vai para os meios do nosso chamado eficaz. E aqui a gente vai olhar para esses dois meios. O meio comum que o Senhor usa para nos chamar não é por arrebatamentos e revelações, mas pela sua palavra. A palavra é o cetro do seu poder. A voz da palavra é o chamado de Deus para nós. Portanto, é dito que ele nos fala do céu, quando a palavra nos chama a abandonarmos o pecado. É como se ouvíssemos uma voz do céu. Então, o Salmo 110, 2, pedi à irmã Dayana que leia para a gente, e Hebreus 12, 25, o irmão Fernando, por favor, os irmãos podem ir abrindo também, fiquem à vontade, vão falar sobre esse meio que é a palavra de Deus. Salmo 110, 2. O cetro do seu poder. O cetro do seu poder é a palavra de Deus. Nós carregamos aquilo que é o cetro do seu poder. O Senhor, Ele nos dá o privilégio de conhecermos a sua revelação. E nós negligenciamos isso, como vimos muitas e muitas vezes, como vimos agora na devocional. Mas que privilégio que temos de ter acesso ao cetro do poder de Deus. E Hebreus 12, 25.
dos céus vos adverte. E aqui a figura é onde nós cremos firmemente de que o Senhor usou homens comuns, como eu e você, para serem boca nessa terra, profetas de Deus, apóstolos, homens que andaram com os apóstolos, homens que andavam com os profetas, para escrever esse livro. Mas que eram como se fossem instrumentos como uma caneta, como um lápis. Mas quem escreveu esse livro, Gênesis e Apocalipse, é o próprio Deus, Espírito Santo. Então, a sua palavra é poderosa e é o meio para a salvação. Mas o Espírito é o próprio Deus agindo no coração do pecador. Então, esse é o meio que vamos ver aqui. A palavra é a causa instrumental da conversão. Então, lembra disso, a causa instrumental. O Espírito é a causa eficaz. Os ministros são apenas os instrumentos. É o Espírito soprando neles, neles que efetivamente muda o coração. Quando Deus vem ao coração, Ele o abre, ainda que o coração esteja bem trancado contra Ele. Vamos ler Atos 10, 44. Ana, por favor, leia para a gente. Mais um exemplo daquilo que vimos em Atos 16, onde Paulo anunciava a vendedora de púrpura. O Espírito, o próprio Deus, abriu o coração para que ela compreendesse. E aqui, Pedro está como aquele que é um instrumento, usado por Deus. Mas o chamado eficaz é o próprio Deus, o Espírito Santo, sobre aqueles que ouviam. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E Apocalipse 3:7. O irmão já abriu ali, Apocalipse 3:7. Pode abrir, meu irmão. Pode ler, por favor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave da vida, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Essa chave, essa figura da chave, ele traz como nós compreendemos na porta. Muitos vão usar em uma das cartas que Jesus dá às 7 igrejas do Apocalipse, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, vão compreender essa passagem erroneamente como se fossem para pessoas que não conhecem o Evangelho, sendo que o contexto é justamente o contrário. As cartas às igrejas. Nas igrejas, ali temos os santos, os chamados por Deus, ou seja, os crentes em Cristo. Quando Cristo diz, eis que estou à porta e bato, ele está falando com os crentes. E prova disso está na própria carta, como lemos aqui, à igreja em Filadélfia. Porque o Deus que tem a chave de Davi, ele abre e fecha a porta quando ele quer. Ele não bate simplesmente e espera para ver se alguém vai abrir. Morto não abre porta. Se estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não teremos capacidade de, nessa situação onde Cristo bate, de abrirmos a porta. Mas Ele tem a chave. Ele nos resgatou. Nós estávamos mortos. Atrás da porta estávamos nós, mortos.
Ele tem a chave de Davi. Ele abre a porta e nós mortos, ele nos resgata e nos dá vida. Então, essa é a grande diferença. E aí, esse texto de Apocalipse 3, 7 é um texto que comprova isso. Então, veja, esses meios se complementam. Veja, que a gente está falando aqui do poder do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, de agir nos corações. Mas Deus quis que fosse assim, onde a palavra fosse anunciada e então o Espírito Santo viesse a agir. As duas coisas se complementam. Deus não poderia fazer com que as pessoas crescem sem que houvesse a palavra? Poderia. Mas Ele age como Ele quer. E Ele quis que nós participássemos disso. Nós, aqueles que escreveram essas cartas, Paulo, Pedro, Ezequiel, tantos outros, Moisés, participassem disso. Onde a palavra é o meio para a salvação. Não só o Espírito agindo. Ou seja, alguém pode passar a crer em Jesus apenas por um sonho, sem nunca ter ouvido falar de Jesus? Infelizmente não, irmãos. Infelizmente não. E aí aumenta a nossa responsabilidade como crentes em Cristo. Por quê? Porque existem muitas pessoas perecendo. E aí quando a gente pensa em muitas pessoas perecendo, que nunca ouviram falar de Jesus, a gente já pensa nas pessoas que estão muito distantes de nós, né? Pessoas, ou no Brasil aqui, os índios que estão isolados, a gente pensa em países onde o evangelho nunca chegou, mas pessoas próximas a nós. Nós temos um privilégio de anunciarmos o evangelho, que ao mesmo tempo é um dever. É um dever. Ou seja, quando você... E a palavra de Deus deixa isso claríssimo, a nossa responsabilidade. Quando você se perguntar, poxa, eu nunca falei do evangelho para aquela pessoa. Alguém já deve ter falado. Né? Porque a gente vive num país onde realmente temos muitas igrejas, temos um número razoável de evangélicos, mas não se engane. Não se engane. Infelizmente, muitos não têm ouvido o verdadeiro evangelho. E isso aumenta a nossa responsabilidade, como disse, principalmente por isso aqui. Porque elas não vão simplesmente passar a crer. Nós precisamos anunciar. É pela palavra e pelo Espírito. O método que Deus usa ao chamar. O Senhor não está limitado a um modo particular. Ele não está limitado a um modo particular. Por vezes, ele vem em voz baixa e calma. Os que tiveram pais piedosos geralmente não sabem como ou quando foram chamados. O Senhor concedeu graças aos seus corações de forma secreta e gradual, enquanto o orvalho caía desapercebidamente. Os ponteiros se movem no relógio, mas eles não percebem quando eles se movimentam. Eu conheço alguns irmãos aqui, sei de alguns que estão na igreja desde crianças e alguns já ouviu o testemunho de conversão. Eu já tive esse conflito na minha mente, na minha adolescência, por um espaço curto de tempo, de me perguntar, né? Porque ao ouvir testemunhos impactantes de pessoas que se converteram e o Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas, você que nasce na igreja, e como ele traz o exemplo aqui do orvalho e do relógio, muito interessante isso, porque o orvalho ele vai caindo e ninguém percebe. Quando vê, já está molhado. Não é uma chuva, nem mesmo um chuvisco. Chuvisco você sente. O orvalho, você acorda, está molhado aqui.
e está muito molhado, está encharcado. Se você estivesse ali em guarda, você muito provavelmente não iria notar isso. O orvalho molhando toda a grama, molhando o seu carro. Você não ia notar isso. Ou seja, ele traz aqui a maneira como Deus age. Os pais que conduzem o seu filho à salvação, eles estão como num gotejar, ensinando a palavra hoje e amanhã mais um pouco, depois de amanhã, trazendo seus filhos à casa do Senhor, com práticas piedosas, trazendo a comunhão dos santos para que vivam isso aqui, para que tenham referenciais de outros irmãos. Isso vai acontecendo. E a gente não vai percebendo isso. E aí vem o outro método, o outro modo de Deus agir. Outros pecadores são mais obstinados. E Deus chega até eles como um vento forte. Ele usa mais da lei para quebrantar e humilhar, para depois semear a semente do consolo. Assim, Deus operou sobre Paulo e o chamou, enquanto ele era um perseguidor, para ser um pregador. O método de Deus em chamar pecadores pode variar, mas o efeito permanece o mesmo. E é bem assim, né? Como eu disse, tem alguns exemplos aqui, eu não preciso ir longe dos irmãos aqui mesmo na congregação, onde o Senhor trouxe de maneira a nos admirarmos e olharmos e vermos o poder do Espírito Santo agindo. E veja, não existe um modo melhor, porque é o próprio Deus agindo e Ele é perfeito. Se Ele é perfeito, os modos que Ele age, não existe um melhor que o outro. Todos são perfeitos. O que há são modos que são como um vento forte, como ele diz aqui, que são perceptíveis aos olhos, em que nós nos maravilhamos e olhamos como o Senhor tem agido no nosso meio. Hoje eu posso olhar para o passado e pensar e quanto fui abençoado pelo fato de estar na fé desde cedo, pelos pais que eu tive, pelos conhecimentos que eles me passaram. E isso me livrou de muitas coisas, apesar dos pesares, né? Me livrou de muitas coisas, nos freou, né? Se foi ruim, poderia ter sido bem pior. Graças a Deus por isso. É interessante a questão da forma que Deus chama, né? Ele chama de maneiras diferentes, né? Cada um tem sua história de conversão, seja de maneira afetuosa, de maneira mais calma, mas cada um tem o seu depoimento, né? Aham. E aí é interessante que até mesmo de forma mais extraordinária, que a forma ordinária é a pregação do Evangelho, né? É chamado na igreja, ou alguém te aborda na rua, ou meio ordinário. Mas até no meio extraordinário é a palavra que é experimental. Eu estava ouvindo um testemunho, né? De uma ex-muçulmana do Irã. Ela era muçulmana até então, e aí ela teve um sonho, e nesse sonho aparecia um homem para ela, né? E ela teve esse sonho várias vezes, ela estava contando. Aí então ela foi fazer uma feira assim de manhã, na praça lá em Irã. Ela viu o cara do sonho na praça sentado. E aí ela abordou, né, o homem lá, falou que de onde você conhecia de algum lugar, e conversou com ele. Aí aquele homem era um missionário, era um evangelista, que estava disfarçado, porque lá não pode uma perseguição, então era tudo escondido. E aí ele levou ela parte de um grupo de missionários e ela foi evangelizada e se converteu à fé cristã. Que benção. Você vê o caminho totalmente extraordinário para a palavra, como ainda com a causa instrumental. Ela não creu em Cristo do nada pelo sonho, ela foi levada a alguém que pregou para ela, né? Exatamente. Que exemplo maravilhoso. Exemplo maravilhoso. É o Senhor na sua providência agindo de maneira tal que nós não poderíamos agir. E aí Ele conduz. Você imagina,
a um missionário. Você vê que, de fato, é o Senhor agindo no meio, no nosso meio, né? E fazendo de maneiras tais que nós não seríamos capazes, né? Imagina um missionário chegar numa mulher num país muçulmano. Então, vemos o Senhor agindo. Perguntas e considerações?